Boa noite a todos. Para quem está vindo a primeira vez à nossa casa, sejam muito bem-vindos, sejam acolhidos, sintam-se acolhidos. Meu nome é Rosilane, é Rose, e hoje eu fui incumbida de fazer um estudo. Eu preparei com bastante carinho. Eu assisti algumas palestras, li alguns livros e queria compartilhar com vocês um estudo que eu chamei de A Paz que eu busco, o pretexto que eu encontro. E com esse tema, eu queria trazer primeiro para vocês, que vocês fizessem uma reflexão do que seria a paz no mundo. O que para vocês é a paz no mundo? O que para nós hoje representa a paz no mundo? Se hoje nós pudéssemos escolher fazer um pedido, qual o pedido que eu faria? Qual o pedido que cada um de vocês faria? Seria coletivo? E se fosse coletivo, qual seria? Será que hoje nós iríamos pedir a paz para o mundo? Um mundo de tantas atribulações? A paz do Cristo. Vamos lembrar que o Cristo, ele deixou uma mensagem para a gente. Ele disse, a paz eu vos dou, mas não vou-las dou como o mundo a dá. O que ele quis dizer com isso? Que muitas vezes a paz do mundo é uma paz material. As pessoas buscam a paz se elas tiverem um emprego, se elas tiverem um salário, se elas tiverem um noivo, uma noiva, um companheiro, uma companheira, se elas tiverem um carro novo, se elas tiverem uma roupa nova. Então, muito do que se busca da paz é uma paz que ela tem um fundamento material. E eu já disse aqui em outra oportunidade sobre uma cidade que tinha tudo. Os jovens tinham emprego, todos estudavam, as crianças, as escolas eram boas, não havia violência, todas as pessoas eram muito bem remuneradas, não havia miséria, não havia fome, não havia desemprego. Os jovens estavam felizes na faculdade com essa situação. Estavam contentes com seus carros novos, eles tinham poderes, mas de repente a cidade ela ficou nublada e a maioria dos jovens ficou em depressão. Muitos cometeram suicídio. E aí houve o questionamento. Por que em uma cidade que tem tantos bens materiais, que as pessoas têm tantas conquistas, que não existe violência, existe educação, existe segurança, existe dinheiro, trabalho para todos, casas, alimento. O que está faltando? A paz interior. E aí eu quero trazer o exemplo do Gesiel, que foi batizado Estevão por Pedro, no livro Paulo e Estevão, que é esse livro aqui. Já devo dizer que eu comungo com o Chico, é o livro mais lindo que eu já li, é o preferido do Chico. E eu quero trazer Saulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo. Ora, o que tinha Gesiel? O que ele tinha? E o que faltava em Saulo de Tarso? Gesiel ele era jovem. Gesiel era sem futuro, entre aspas. Gesiel era um simples agricultor, entre muitas aspas, porque um agricultor nunca é simples, não é? Ele traz o alimento, ele ara a terra, ele produz a terra com amor, com a sua energia, com a sua mão, então não é simples. Ele era pobre, entre aspas, porque naquilo que era material, de fato, ele tinha muitas carências, mas do ponto de vista espiritual, ele era bilionário. E vejam vocês que naquele início ele trazia os ensinamentos de Moisés. Ele acreditava num Deus único e ele praticava na sua vida diariamente os ensinamentos de Moisés. E ele dava exemplos o tempo inteiro dentro da sua casa. O pai dele era muito idoso, saiu para fazer compra no mercado
E quando no caminho ele encontrou com soldados romanos, ele foi muito espancado, na ida e na volta. Na volta revoltada, ele ouviu que aquelas terras que haviam sido retiradas daquela população, aquelas pessoas que se sentissem injustiçadas, poderiam ir ao tribuno, ao Licínio, e pedir para ele que devolvesse as terras. E assim o pai dele acreditou que poderia fazer. E Gesiel, com muita sabedoria, muito amor e muito cuidado, fez uma preleção para o pai, pedindo que o pai não fosse. Mas o pai teimou e foi. Quando chegou lá, ele perdeu inclusive essas terras. Quando ele retornou revoltado, ele colocou fogo em toda a parte do terreno do tribuno, que era vizinho. Quando chegou no final do dia, ele não tinha encontrado Gesiel. Gesiel chega em casa todo chamuscado de fogo e com as mãos machucadas, porque ele tentou, junto com os criados do tribuno, apagar aquele fogo, que ele não sabia como que tinha acontecido. E que um dos funcionários do tribuno o melhor funcionário do tribuno estava gravemente ferido. Quando ele chega em casa e conta para o pai dele confirma que foi ele que colocou fogo porque perdeu aquela casa e ele estava revoltado. Mais uma vez, Gesiel deu a prova da sua serenidade, do seu equilíbrio, da sua fé. Ele acalmou o pai, pediu que a irmã fizesse uma prece e pensou como que poderia aquilo se acalmar. Então ele resolveu que eles deveriam contar a verdade, mas antes que isso acontecesse, os soldados já chegaram ali e já levaram os três, tanto ele, quanto a irmã Abigail, quanto o pai. Quando chegou lá, ele, para que o pai não morresse, ele se disse o culpado, pediu desculpas e o tribuno ficou surpreso. Como assim? Se me disseram que você, inclusive, ajudou a apagar o fogo e salvou praticamente a vida do meu criado. Ele disse, não, eu fiz isso porque depois eu me arrependi. Mas Gesiel estava mentindo para salvar o pai. Mas estava claro que eles não iam acreditar nisso. Eles prenderam Gesiel, prenderam Abigail. Depois soltaram Abigail e mataram o pai dele. E em todos esses momentos, todos esses momentos, Gesiel esteve pleno de serenidade. Em todos esses momentos, ele foi a voz que trazia a Deus a presença aos corações dos seus entes amados. E em nenhum momento ele duvidou da grandiosidade, da generosidade, da misericórdia de Deus. É preciso ler esse livro, gente. Paulo Estevão é um testemunho antes do Cristo, da fé pura e legítima no Criador, em Deus. E Gesiel dá esse exemplo o tempo inteiro. Ele foi levado para ser escravizado num navio, e nesse navio, ao invés dele estar revoltado, ao invés dele não fazer o trabalho que foi dado a ele fazer, ele fazia e fazia muito bem, ele fazia com amor. Lembra da história que eu sempre falava? Floresça onde Deus te plantar? Ele fez isso. E uma pessoa importante lá dentro, uma autoridade importante, passou mal, ficou com várias feridas e ninguém quis cuidar. O comandante do navio, o cuidador ali, colocou então Gesiel para cuidar dessa pessoa. E Gesiel cuidou com o maior amor. E ele restabeleceu a saúde. Por conta disso, Gesiel acabou ficando doente. E na hora que Gesiel ficou doente, queriam lançá-lo ao mar para que ele não contaminasse o restante da tripulação. E esse homem poderoso disse que não poderia autorizar isso, tendo em vista que ele salvou a vida dele. Então ele pediu para que Gesiel mudasse de nome, para que não chegasse aos ouvidos do tribuno que ele teria sido libertado, né, porque era um escravo. Mas ele libertou Estevão, deu dinheiro para Gesiel, perdão. A partir daí, Gesiel passa a se chamar Estevão. A partir daí, ele fica livre e ele chega à casa do caminho.
e encontra Simão Pedro. E Simão Pedro começa a contar, ele começa a ouvir de Jesus. E ele lembra dos ensinamentos de Moisés. E logo ele diz, ele é o Messias prometido. E a partir daí, todo aquele amor que ele trazia de Deus, aquela serenidade, ele começa a pregar sem sequer ter conhecido Jesus. Mas ele pregava com naturalidade, com veracidade de quem conviveu com Jesus. Por que isso? E ele transmitia isso, porque ele exemplificava. Ele tinha paz, ele tinha serenidade e equilíbrio, e ele transmitia isso para todos aqueles que o ouviam falar. E ele virou pregador. Eis que Saulo o encontrou. E Saulo era um ferrenho defensor da lei de Moisés. E ele não conseguia entender como esse pregador que trazia esse tal de Nazareno podia ousar mudar essa lei. Mas Saulo, todas as vezes que teve um embate com Estevão, no caso, já Estevão, ele perdia no debate, porque Saulo, ele era jovem, um doutor da lei, ele tinha um futuro promissor, porque ele já era um rabino, ele ia ser um rabino, ele era muito rico. Ele foi aluno dos maiores pensadores, filósofos, autoridades intelectuais da época. Ele era muito respeitado no Sinédrio e ele tinha vários privilégios. Ele encontrou Abigail, sem saber que era irmã do Estevão, se apaixonou por ela e fez planos para casar com ela. O que faltava nele? Ele tinha algo que faltava nele. Quando ele discutia no embate com Estevão, ele sempre perdia, ele ficava com muito ódio. Porque o Estevão, ele não saía do equilíbrio dele. E aí eu não quero trair as palavras dele. Ele dizia, em um dos embates com Saulo, ele disse assim: onde guardais a sua fé? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo ou no coração que é templo divino? Incentivais a revolta e quereis a paz? Explorais o próximo e falais do amor de Deus? Esses embates, vocês precisam ler todos. São sensacionais. Ele dá uma aula para todos nós. E aí, ele diz o seguinte: nada no mundo me fará renunciar à tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória, quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. E ele foi perseguido por Saulo, ele foi escravizado, ele foi apedrejado até a morte e em nenhum momento ele se abalou. Todo o tempo ele tinha conexão com o que ele acreditava em Deus. E ele dizia: se Jesus foi crucificado pela humanidade, quem sou eu diante de Jesus? Esse é o momento de eu dar o meu testemunho por ele. E aí, quando Abigail chega e vê que é Gesiel, porque ele tinha mudado de nome, Saulo dizia para ela que era Estevão, e quando ela reconhece o irmão, Saulo fica estupefato. E ela também não conhecia ainda o Nazareno. E ela diz: o que esse Jesus fez a você que fez você mudar tanto? E ele tenta falar alguma coisa com ela porque ele já está morrendo e quem está do lado dele? Jesus. E ele olha para Jesus e vê Jesus olhando para Saulo com um olhar melancólico e triste. E vocês sabem o que o Estevão fala para Jesus? Senhor, não impute a ele esse pecado. Ele já tinha perdoado Saulo, porque ele conhecia Jesus.
né? Ele conhecia os escritos de Jesus. Ele absorveu os ensinamentos de Jesus. Mas Saulo não conhecia ainda Jesus, então não era justo. Vocês conseguem entender a grandeza do que é a fé dele? Eu morri de inveja dele. E aí, na hora derradeira que ele morre, porque ele já não estava aguentando, a irmã diz que gostaria que tivesse acontecido diferente, porque Saulo era o noivo dela. E aí realmente ele pisa em cima de mim. Ele fala assim: que Deus os abençoe. Saulo, não vejo ele como inimigo, mas como irmão. Ele defendeu a lei de Moisés até o final. Imagina se tivesse conhecido Jesus. Gente, estou toda arrepiada. Bom, vamos lá. E aí, a gente entrou na palestra. Agora que eu vou começar a palestra. Emmanuel disse que a felicidade é a paz em nós. Então, nós só vamos ser felizes nessa construção quando nós tivermos a paz dentro de nós. E a paz não é algo que a Cleo vai falar: Rose, toma. Ju, toma. Ela não entra assim na gente. A paz é uma construção. O equilíbrio moral, ele envolve pensamentos, emoções e sentimentos. O que faz a gente ter uma atitude em casa, na rua, no trabalho, aqui, sabe o que é? Sentimentos, emoções e pensamentos. Se os nossos pensamentos estão desequilibrados, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas atitudes vão acompanhar isso daqui. Se os nossos pensamentos, emoções e sentimentos estiverem equilibrados, as nossas atitudes vão demonstrar isso. E nós vamos ter paz. No Livro dos Espíritos, na questão 942, existe um questionamento que Kardec faz, que fala sobre a felicidade só será alcançada quando nós conseguirmos lidar com a desgraça do mundo? Essa é a pergunta. A resposta é que realmente há muitas pessoas que pensam assim, mas na realidade, muitas das pessoas, elas procuram um remédio para suas dores, mas elas não tomam o remédio. E elas continuam sentindo essas dores. É como se hoje nós fôssemos ao médico, nós fizéssemos exame, descobríssemos uma doença, ele passasse um remédio para nos curar, e nós tomássemos um dia, 2 não, na outra semana. Tem paciente que é assim, né? Suspende o remédio sem exame. Então, não vai ficar bom. E aí eu lembro aquele exemplo que eu trago, o Lúcio traz às vezes, que foi de uma palestra do Haroldo, quando ele fala que passou num posto de gasolina e o cachorro estava deitado e chorando, e uivando, e chorando. E ele parou e perguntou para o rapaz do posto: mas por que o cachorrinho está assim? Está com fome? Está com frio, com sede? Não, é que ele está deitado em cima de um prego. Mas por que ele não levanta? Porque ainda não doeu o suficiente para ele levantar. A história é essa. A gente sofre, a gente incide no erro, a gente sabe que a gente precisa orar e vigiar pensamento, atitudes, emoções, mas a gente não faz isso. Muitas pessoas chegam aqui no centro, entram aqui e não conseguem se concentrar. Entram na sala de cura e quando saem, os obsessores estão ali na porta esperando para acompanhar de volta para casa, porque ela não mudou a sintonia. Paulo deu aula de sintonia. Ela não está ligada com o anjo da guarda, com os espíritos protetores. Então, assim, vocês estão lembrando das palestras? Então, eu tentei trazer um monte delas para cá hoje. Então, assim, a gente precisa pensar como é que a gente vai mudar para a gente conseguir receber essa paz dentro da gente. Certo? Continuando, eu trago sobre evolução tecnológica e científica, que a gente hoje chegou a um nível tal que eu nem... Obviamente deve ter coisa a mais, mas a sensação que dá é que não pode ter mais evolução de tanta coisa que já evoluiu. Mas vai ter, claro.
A ciência evoluiu tanto, a medicina evoluiu tanto, mas houve um aumento de suicídios no mundo, que antes era de 800 mil por ano, passou para 1 milhão de suicídios por ano. No Brasil, de 12 mil passou para 15 mil. Vamos lembrar que suicídio é algo que é subnotificado. Por quê? O que está acontecendo? Aumentou em crianças, jovens, idosos. Os transtornos ansiosos e depressivos, eles estão responsáveis pelo afastamento das pessoas das suas atividades normais, diárias, de trabalho, de lazer, da família. Profissão. Qual é a profissão hoje que não é estressante? Não, eu sou médica do trabalho, mas eu não sei. Todas geram um ambiente, porque não é apenas o contexto do trabalho, mas o homem integral que está em conflito com ele mesmo e com tudo que o cerca. Transição planetária. Quem que não está estressado com a transição planetária e com tudo que a gente está vendo? É impossível. Multitarefas, é tudo real, é tudo para ontem. A gente consegue ver as coisas acontecendo no momento real. A gente está aqui, a gente está vendo uma guerra que está acontecendo, a gente está vendo uma enchente, a gente está vendo um vulcão, um terremoto, as pessoas sucumbindo. Nós estamos vendo em tempo real. Além disso, nós estamos sendo cobrados tudo para ontem. A nossa carga horária de trabalho de 8 horas mudou para 24, porque antigamente você podia dizer que não viu o e-mail. É impossível, eu estou sem celular, você ficar sem celular. Porque você é instado o tempo inteiro pelos seus chefes, pela sua família, pelos seus amigos. Não tem mais hora, então você está o tempo inteiro. Você chega 10 horas, 11 horas da noite, você fala, agora chega. Mas você estava em sexta marcha. Aí você deita, eu quero dormir. Não dorme. Porque você não combinou com o cérebro que precisava frear. Você não fez a higiene do sono para você se preparar para dormir. E aí você continua. E o sono é reparador. É durante esse sono que processos inflamatórios são debelados, que existe o equilíbrio hormonal, o reequilíbrio hormonal. É no momento do sono que a gente refaz as energias, que a gente se prepara para o dia seguinte. E quando a gente dorme, aí eu não sei se o Lúcio falou que ia assistir, mas é para ele, a gente precisa dormir no escuro. Ouviu? Não é no claro. Entendeu? Por quê? Não, coitada, já está a chefe defendendo ele. Porque o que acontece? Quando tem a luz, o cérebro, ele entende que é dia e ele, opa, vamos embora, vamos trabalhar. E está tudo funcionando e você acha que está dormindo, e você acorda cansado e não sabe por quê. É isso também, tá? Sistema límbico da gente, do cérebro, eu vou resumir muito claramente aqui, ele existe para quê? Para duas funções. Para sobreviver e para reproduzir. Ele está preparando a gente sempre para lutar ou fugir. Ele é pura emoção. Então, na hora que a gente está no momento de nervoso, no momento de estresse, no momento de grande irritação, não é para tomar decisão, nem falar. Ultimamente, eu ponho água na boca como o Chico fazia. Porque é onde está a minha evolução, entendeu? Eu preciso pôr água na boca. Então, você não pode falar, porque você vai magoar. E a palavra que você solta é igual a flecha. E o pedido de desculpa, dependendo da gravidade, é igual um papel amassado. Você amassou, depois você passa a mão, estica, continua amassado. Já fez a mágoa. Então, 70% das nossas decisões, dizem os pesquisadores, elas são tomadas no meio das emoções. Aí, moçada, entra a gente também na compra, viu, mulherada que gosta de comprar. Ah, não posso falar isso por causa do bazar. Esqueçam o que eu acabei de falar. Pacíficos e pacificadores. Gente, ninguém promove a paz se não tiver paz. A gente fica tentando resolver a paz dentro de casa.
a paz no condomínio, a paz na fila do banco, no trabalho, no Brasil, no mundo. A gente quer acabar com a guerra, mas a gente não está em paz. A gente primeiro precisa ter paz, para a gente poder trabalhar a paz. A paz, o pacificador, ele exala a paz, ele irradia a paz. Quem chegava a 30 metros do Chico se tremia inteiro, se arrepiava e começava a chorar. Porque ele tinha uma atmosfera de paz. Qual era a atmosfera do Saulo? Ele respira, está no livro. Ele respirava ameaça e homicídio. Se você respira, é porque a atmosfera ela é de ameaça e homicídio. Mas se você respira paz, se a sua atmosfera é de paz, é porque você está respirando paz, você está exalando. E quem chega perto de você vai absorver essa paz. Quando você tem rancor, mágoa, raiva, você exala desequilíbrio. E quem chega perto de você, adivinha o que vai respirar? Também. E aí, quando você chega perto de uma pessoa, você fala assim, eu não sei o que essa pessoa tem, mas eu chego perto dela, eu fico muito mal. Porque ela está em desequilíbrio, ela está exalando isso e você está respirando isso. E aí, o Saulo ele fez uma carta para o sumo sacerdote pedindo para perseguir os cristãos. Depois de tudo isso que aconteceu, ele ficou envergonhado. Mesmo amando Abigail, ele não teve como debelar a sua vaidade, o seu orgulho, porque ela era irmã de um verdugo, inimigo seu. E assim ele entendia Estevão. E aí ele saiu a perseguir mesmo os cristãos. E aí ele pediu uma carta para o sumo sacerdote, porque ele queria uma autorização para perseguir e trazê-los presos, para que fossem torturados. Ora, como que isso se dá hoje? Como que essa carta autorizativa ela acontece hoje no nosso dia a dia? Porque, na realidade, o Saulo que respirava ameaça e homicídio, ele tinha um objetivo de vingança, porque ele perdeu Abigail para esse tal desse Nazareno. Ele tinha o objetivo de se vingar porque ele exigia que todo mundo cumprisse a lei que ele acreditava, que era a lei mosaica. E ele não admitia outra. Então, ele queria o quê? A carta autorizativa era o pretexto, mas a causa era a emoção dele, era a vingança, era a raiva. Conseguiram entender? O pretexto, ele não tinha paz. O que faltava nele? Era paz. Mas ele não procurou paz. Ele procurou vingança. E qual que era o pretexto dele? A carta autorizativa. Quando a gente briga com alguém, casa com a companheira, com o companheiro, a esposa, o marido, e você tem aquela discussão, e você liga para a Lisa. Lisa, ó, o que o Lúcio aprontou? Né, Lisa? Não posso falar Cléo, porque a Cléo defende, advogada. Né? Aí, o que eu estou querendo com a Lisa? Eu estou querendo uma carta autorizativa. Tá? É isso, é sobre isso. Quando a gente está dentro do trabalho e a gente está fazendo o nosso trabalho, mas existe uma pessoa com a qual a gente não tem um relacionamento afetuoso, porque uma coisa é o seguinte, Jesus disse que nós devemos nos amar uns aos outros. Gostar é diferente. Eu gosto do Flamengo, mas eu tenho que amar a Cléo porque ela é corintiana. Então o que acontece? A gente tem que amar. E quando a gente ama, a gente consegue conviver e respeitar. Obviamente que se a pessoa agride você, grita com você, te desrespeita, não depende só de você. Mas se você está em paz, ela não vai interromper a sua paz. Conseguiram entender isso? Porque as pessoas adoecem no trabalho
Porque a chefe, o colega, o chefe, tirou o equilíbrio dela. Mas a partir do momento que você constrói essa paz, ninguém consegue te tirar. Quando Gandhi estava passando, ele foi preso e o soldado agrediu ele não revidou. E o soldado disse a ele: o seu Deus também te ensinou a ser covarde? Ele falou assim: o meu Deus, esse que você carrega no peito, me ensinou a amar o próximo. Então não basta carregar no peito. Não é verdade? E aí, já para terminar, nossa, até a carta é o pretexto, e aí a gente pergunta, qual que é seu pretexto? Para finalizar, eu trago um exemplo, uma história que o Arthur Valadares contou de Buda, que quando um discípulo chegou para ele e disse assim, eu preciso te fazer um pedido, Buda. Ele falou assim, o que você precisa? O que você quer? Eu quero paz. Tiro eu, tiro quero, e você tem a paz. Abra mão do seu egoísmo, abra mão dos seus desejos fúteis e você terá paz. Bom, com essa reflexão que nós fizemos hoje à noite, eu espero que a gente consiga entender o que é essa construção da paz e que verdadeiramente a gente busque essa mudança que Saulo buscou e encontrou. Nós podemos estar no caminho de Damasco, nós podemos estar na porta de Damasco e logo, logo a gente pode atravessar o deserto e ficar como Paulo. Eu trouxe aqui o exemplo de duas pessoas que não conheceram Jesus: Estevão e Paulo. Nós, entre aspas, também não. Mas ele nos deixou os mesmos ensinamentos que ele deixou para Estevão e para Paulo. Que nós possamos, a partir de agora, buscar verdadeiramente a construção da paz dentro do nosso coração. Mas para isso, nós vamos precisar fazer as mudanças necessárias. Sabe os remédios que os médicos passam? A gente vai precisar tomar. O grande médico é Jesus. O remédio está no Evangelho. Que a paz esteja com todos nós. E eu quero agradecer pela oportunidade do estudo de hoje. Deus abençoe a todos. E eu não deixei